Mais uma vez a TV aberta tentando demonizar a cultura pop. Eu decidi comentar a respeito dessa polêmica que começou depois da Record soltar uma matéria onde eles apontam o anime Death Note como algo nocivo e violento para as crianças e os jovens. E sempre com esse conteúdo de que as crianças estão consumindo conteúdo muito violento, isso vai prejudicar eles, isso vai transformar eles em assassinos, em mimimi. A primeira coisa que eu tenho para comentar é que isso não é nenhuma novidade. Na verdade, isso é um modus operandi desse tipo de TV, desse tipo de matéria já há bastante tempo. Já polemizaram com Yu-Gi-Oh!, já polemizaram com Naruto, já polemizaram várias vezes com jogos de videogame violentos, e teve uma época que eles polemizaram até mesmo com jovens que faziam cosplay, que o principal trabalho deles, a principal atividade deles era fazer cosplay. Mas a grande verdade é que tudo isso é planejado, isso é um modus operandi, é proposital, é realmente planejado. Então, como esse vídeo aqui vai ser um vídeo realmente informativo, eu peço a ajuda de vocês, né? Eu peço ajuda para que vocês mandem um like, se inscrevam no canal se é a primeira vez que vocês estão assistindo. Por favor, ajuda a gente a turbinar esse canal, porque eu preciso muito da ajuda de vocês. Esse canal aqui ainda é um canal pequeno. E eu garanto, eu prometo que vocês vão gostar dos vídeos. Galera, antes de mais nada, é importante dizer que Death Note não é classificação livre. Ele não é recomendado para todas as idades. Ele não é um anime para a família. Mas eu não vou ser hipócrita de dizer que nenhuma criança deveria assistir Death Note. Eu não vou ser esse cara. Eu só acho que, de um modo geral, isso deva ser papel dos pais. E também, de um modo geral, lamentavelmente, eu sou professor, todo mundo sabe disso, eu percebo que os pais terceirizam demais, não só os cuidados, como a educação básica das crianças. Eu percebo que os pais estão terceirizando tanto a educação das crianças, que hoje em dia é muito fácil um pai e uma mãe serem influenciados, por exemplo, por um apresentador de TV ou um pastor. Eles não estão presenciando o dia a dia da criança, então qualquer coisa que eles ouvirem, eles vão acreditar. Então, mesmo o anime tendo um aviso dizendo qual é a classificação indicativa dele, no fim das contas, o que vai decidir se a criança vai ou não assistir é a autorização do pai. Não tem nada a ver. O pai tem que ser ativo nessa hora. Tanto para dizer que pode, quanto para dizer que não pode. A minha filha, por exemplo, ela tem 7 anos de idade e ela gosta muito de uma plataforma de criação de jogos chamada Roblox. Só que dentro dessa plataforma chamada Roblox, alguns usuários criaram alguns jogos que têm temáticas violentas. E esses jogos, a minha filha sabe que não pode jogar, e ela não joga. Agora, ela não joga por quê? Porque ela descobriu sozinha? Claro que não. Eu e a minha esposa, a gente orienta a minha filha, a gente fala o que ela pode e o que ela não pode. Quando ela tiver um pouco maior, aí ela vai poder, sem problema. Mas isso acontece porque eu e a minha esposa somos pais presentes. E pode ter certeza de uma coisa, se você adulto que está me assistindo, não puxar as rédeas, não cuidar e não educar o seu filho, alguém vai fazer isso por você. Como, por exemplo, um pastor ou um apresentador de TV. Dito isso, como eu falei para vocês, toda essa polêmica não é nenhuma novidade. E eu vou explicar agora como que essa máquina funciona, como que essa máquina roda. E que, por sinal, não foi a Record que inventou isso. Tudo isso começou, na verdade, na ascensão do protestantismo nos Estados Unidos. Depois se espalhou pela Europa e aí chegou aqui. Nessa época, os líderes dessas doutrinas começaram a apostar num tipo de estratégia para atrair fiéis que era muito mais enfática do que a estratégia que os católicos usavam. Essa estratégia é o que os protestantes hoje chamam de teologia da prosperidade. A grosso modo, teologia da prosperidade se trata de oferecer salvação para uma pessoa que está desesperada. Ou seja, o cara é pobre, tá ferrado, não tem nada. Então ele cai de cabeça naquilo. Afinal, se ele não tem nada, aquela é a única coisa que ele pode apostar. É nisso que a teologia da prosperidade mira. Junto com isso, também surgiu a estratégia de lançar ataques aos ídolos da cultura pop. Ozzy Osbourne, Marilyn Manson,
Iron Maiden, Slayer, todos esses eram artistas musicais que foram atacados por esses tipos de líderes religiosos e que, por sinal, também faziam sucesso entre os jovens. E esse tipo de ataque era, na verdade, algo muito fácil de se fazer. Primeiro, porque eles eram protegidos pela Lei de Liberdade Religiosa, ou seja, a Lei de Liberdade Religiosa dava a eles o direito de falar o que quiserem dentro de seus templos, por mais nojento e asqueroso que fosse esse discurso. E segundo, porque muitas vezes o público-alvo desses artistas eram os jovens, não os adultos. E os jovens que gostavam desses artistas não sentiam nem cócegas, achavam ridículo o pronunciamento desses pastores. Mas o alvo desses pastores não eram os jovens, eram os pais deles. A lógica é a seguinte: o jovem e a criança, eles não são consumidores, eles não têm dinheiro, eles não têm renda própria, eles dependem da renda do pai. O que quer dizer que, para eles consumirem qualquer coisa, eles precisam que os pais financiem isso para eles. Então, o que esse movimento ultra-religioso fazia era inventar, criar uma ameaça aos filhos desses pais. Eles criavam essa ameaça através de um alarde, criava um monstro de uma situação que os filhos gostavam. Olha o que esse jogo está fazendo com as crianças, o próximo pode ser o seu filho. Isso automaticamente chamaria a atenção dos pais. E o pai, por ser ausente da vida do jovem, por não saber o que ele faz, por não saber o que ele consome, ficaria com aquela pulga atrás da orelha. Começaria a ficar desconfiado. Pelo medo daquilo estar fazendo mal para o filho dele, ele iria parar de financiar aquilo para o filho. Seja produtos de uma banda que ele gosta, seja um anime que ele gosta, seja uma coleção que o filho faz. E como forma de gratidão por aquele pastor ter salvo a família dele, o dinheiro que antes financiava a diversão do filho, agora passa a financiar a igreja. E assim esses templos ganham rios e mais rios e mais rios de dinheiro. É a antiga estratégia de criar um problema e depois vender a solução para esse problema, que por sinal é uma estratégia muito velha, mas que muita gente ainda cai como um verdadeiro patinho. O que a Rede Record está fazendo, e como eu já te falei, ela já fez várias vezes, não é nenhuma novidade. Eles estão fazendo exatamente isso. Eles estão criando um alerta em cima de um produto que os jovens gostam, só que não para alertar os jovens, mas sim para alertar os pais deles, os pais que financiam a diversão desse jovem. Eles querem o que está na carteira deles. E eles fazem isso mexendo com o sentimento mais primitivo do ser humano, que é o medo. Porque não tem nada nesse mundo que move mais as pessoas do que o medo. E esses pastores sabem disso. Eu fiz um podcast há um tempo atrás com a minha amiga psicóloga, a Ana, e durante a conversa a gente até conversou sobre isso, sobre como o medo é o motor da moralidade, que por sinal é uma ideia defendida pelo filósofo Thomas Hobbes. Basicamente, o que ele defendia é que a recompensa grita mais do que a ética e o medo grita mais do que a recompensa. Como assim? Você pode se comportar apenas por se comportar ser a coisa certa a se fazer. Você pode se comportar porque se você se comportar, Papai Noel vai te dar um presente no final do ano. Ou você pode se comportar porque se você não se comportar, o bicho-papão vai te pegar e vai te comer. O sentimento que mais prevalece nesse trilema entre a ética, a recompensa e o medo é exatamente o medo. As pessoas têm mais medo da punição do que desejo pela sua premiação, pela sua recompensa. E esses grupos religiosos, que por sinal comandam exatamente a TV Record, sabem disso, eles sabem muito bem disso. E é por isso que eles sempre miram alguma coisa que os jovens consomem para criar um alarde para os pais. Vê se algum pastor desses, por exemplo, faz uma crítica a uma novela. É claro que não critica. Eles sabem que criança e jovem não consomem novela. Quando muito, eles falam de uma novela, sei lá, que teve um beijo gay ou alguma coisa do tipo. E de um modo geral, os pais temem muito mais pela segurança dos filhos do que pela segurança deles mesmos. É por isso que eles sempre miram algo que os jovens consomem. E da mesma forma que durante todo esse tempo eles atacaram músicos e jogos violentos, agora eles miraram Death Note
da mesma forma que alguns anos atrás miraram Naruto. Simplesmente porque é um anime polêmico e fácil de criar uma polêmica em cima dele. É muito fácil atacar Death Note. Quando um pastor atacou o Naruto, ele se focou em quê? Em dizer que o Naruto tem um demônio dentro dele, que seria a Kurama. E com Death Note é a mesma coisa. É um anime que o protagonista é um serial killer, então é muito fácil mostrar como que esse anime está influenciando mal as crianças. Olha, tem um serial killer ali. Um pai ou uma mãe que nunca viu o anime para tentar entender do que se trata realmente esse anime, vai ouvir a palavra do pastor, vai ler a matéria, sei lá, no site da Record, ver aquela matéria tendenciosa e sensacionalista e vai engolir esse discurso. Vale ressaltar aqui que eu concordo que nem todo mundo deveria assistir Death Note pela restrição de idade, mas como professor de adolescente que eu sou, eu recomendo fortemente que assistam Death Note, porque ele em si é uma aula incrível de filosofia. Muito mais importante do que esse jogo de gato e rato que o L e o Kira fazem é a metáfora, é a mensagem em forma de metáfora que o autor quis passar. A lição do anime é simplesmente de que os fins não justificam os meios. E não tem uma forma melhor de mostrar isso para as pessoas do que colocando um holofote na cabeça de uma pessoa que acredita que os fins justificam os meios, sim, que é representado pelo Light Yagami. Imagina, por exemplo, que todo ser humano que vive nesse planeta tenha a mira de um sniper apontando para a própria cabeça, sob o pretexto de que isso serve para evitar conflitos, evitar confrontos, evitar confusão, evitar violência. Ou seja, é o famoso quem não se comportar, o bicho papão pega. Isso vai acabar com os conflitos? Provavelmente vai. Só que olha o preço que está sendo pago para isso. Em troca de um sentimento de segurança, a gente está abrindo mão da nossa liberdade e dando a nossa liberdade de presente para uma pessoa que se acha boa o suficiente para cuidar das nossas vidas. Por mais nobre que seja o objetivo do Light Yagami de livrar o mundo do mal, os fins não justificam os meios. Dar esse poder para um cara é abrir um precedente extremamente perigoso, porque por muitas vezes o Light não realmente matava a pessoa, uma pessoa específica, por ela representar um perigo para a sociedade, um perigo para alguém. Ele fazia isso para se impor, para mostrar poder, para mostrar que era ele que estava no comando. Essa mensagem de que os fins não justificam os meios é uma mensagem importantíssima, porque tem gente que até hoje acredita que vale tudo para defender o que ele acha que é certo, por mais nobre que seja aquilo que ele defende. E muita gente só percebe isso quando uma obra de ficção coloca um holofote em cima de uma pessoa que acredita que os fins justificam os meios, sim, e fazem essa pessoa se ferrar no processo, que foi o que aconteceu com Light Yagami. E ao tentar fazer os pais das crianças e dos jovens se assustarem com o anime, achando que esse anime vai influenciar o jovem de forma negativa, a única coisa que esses pais realmente estarão fazendo é impedir que essa mensagem de que os fins não justificam os meios cheguem naquele jovem, naquela criança. E mais uma vez, os pais estariam apenas terceirizando os cuidados e a educação dos filhos, entregando eles nas mãos de um pastor.